Ana Pessoa vive em Bruxelas desde 2007 e em 2020, juntamente com o ilustrador Bernardo P. Carvalho, publicou O Desvio, a novela gráfica mais interessante lançada em Portugal no ano passado. Desvio conta-nos a história de Miguel, um rapaz de 18 anos, que, quando num verão os pais partem de férias, ele se vê sozinho em casa. Um adolescente que fala na primeira pessoa e que nos leva através das encruzilhadas e dos desvios que a sua vida percorre. Ana, bem-vinda! Olá, Olá, Ana, é um prazer ter-te aqui connosco. o prazer é meu. Ana, é inevitável esta pergunta, as pessoas já devem estar fartas de te colocar esta pergunta, mas este não é a tua primeira novela gráfica, mas não é o teu primeiro livro, longe disso. Mas a adolescência é sempre um tema. É É verdade. sempre um tema que tu tratas maravilhosamente. O que é que tem a adolescência de tão fascinante para ti? A adolescência, eu acho que houve também a coincidência de eu ter escrito muito durante a adolescência, por isso talvez tenha essa memória escrita muito presente. E depois a adolescência é fascinante para quem escreve, porque é um tempo de grandes descobertas, não é? Em que já há uma certa maturidade para processar o mundo, mas há muita coisa a acontecer pela primeira vez. As primeiras desilusões amorosas, as primeiras amizades que se perdem, os primeiros conflitos realmente sérios com os adultos. Uhum. É a primeira vez também que lidamos de uma forma muito consciente com as expectativas do mundo adulto em relação ao percurso que vamos fazer como pessoas. Temos que nos confrontar com os nossos desejos e com as nossas capacidades, portanto, tudo isso gera sempre momentos explosivos que podem ser bonitos ou feios, mas que a mim me interessa muito avaliar. Uhum. E eu acho que também acontece, e não quer dizer que isto tenha sido assim intencional. Eu queria escrever imenso sobre a adolescência, acho que foi um percurso também que se foi fazendo, porque eu tenho publicado com o Planeta Tangerina, o meu primeiro livro foi um livro juvenil, e eu acho também que quanto mais vou escavando, também mais me vou especializando, porque vou Claro. sempre encontrando coisas. Então, Pronto. a relação que mantens com. Tu estás há muitos anos já a viver fora de Portugal, aliás, como a maior parte das pessoas que nos ouve, e, a relação que tu mantens com a língua portuguesa tem que ver com a tua própria adolescência, da altura em que começaste a escrever, então. Sim, Nuni, acho que tens razão quando falas também desta condição do estrangeiro, não é? Quem está fora percebe isso muito bem, que regressar a casa também implica sempre um regresso ao passado. Portanto, eu acho que Claro. sim, a minha relação com a língua tem muito a ver com a relação com o país, claro, e com as vivências que eu tive em Portugal. E, portanto, e como eu saí muito jovem de Portugal, saí com 22 anos, talvez também por isso, quando escrevo em português sempre, é a língua em que eu me sinto realmente em casa, nesse sentido é mesmo a língua materna. Por isso, quando regresso à minha língua, regresso também a casa e provavelmente há um regresso também no tempo. Não E é? os teus filhos falam português também? Os meus filhos são ainda minúsculos, mas o mais Ah, velho ok. tem 3 anos e fala português. Aliás, Ah, escolheu isso, para já a língua portuguesa. Claro que fala como língua francês materna. também, mas o português é realmente a língua mais forte para já. Olha, mas voltemos então a esta adolescência, é um tema tão fascinante. A adolescência nos nossos dias, quer dizer, um adolescente que é adolescente hoje, em 2021, será uma adolescência tão diferente do nosso tempo? Quer dizer, é o à superfície, mas na profundidade será assim tão diferente? Qual é a tua opinião? Eu acho que não. As pessoas ficam sempre muito surpreendidas quando eu digo que não tenho assim tanto contacto hoje em dia com os adolescentes. As pessoas ficam sempre, é sério, parece que estás com eles todos os dias. E a verdade é que escrevo sobre a adolescência e claro que há um público adulto que lê os meus livros e se identifica muito com eles, mas há também muitos adolescentes e eu contacto com os adolescentes hoje em dia mais nesse âmbito, porque Uhum. vou às escolas, bom, desde 2020 que isso não acontece, mas por causa desta pandemia, mas
ser adolescente não mudou assim tanto. Na verdade, eu não tenho a certeza se nós, os adultos, somos assim também tão diferentes dos adolescentes, quer dizer, temos depois ferramentas para lidar com uma série de questões e se calhar há pouco tempo para lidar com muitas das questões com que os adolescentes estão ocupados, mas não sei, a condição humana, claro que evoluiu imenso, evoluiu também a forma como nós comunicamos e como nos expressamos também, mas essencialmente acho que nos estamos sempre a debater com esta coisa terrível de estarmos vivos, de estarmos condenados a desaparecer e de queremos que as horas que passam façam sentido. E eu acho que isso tem tudo a ver com o existir e ter consciência de que estamos aqui. Isso não há nada mais humano do que isso. Não é preciso ser adolescente para vamos falar dessa questão do ser humano. Eu quando estava a preparar, quando te conheci através do desvio e estive a preparar a tua entrevista, eu li uma entrevista que tu deste, a ser franco, já não me lembro onde, já li tanta coisa sobre o que tu disseste, já te conheço bem. Tu disseste a certa altura que a escrita salva os meus dias. Portanto, acho que é mais ou menos isto que tu disseste. Podes explicar-nos porquê, como é que se processa tudo isso? Eu não tenho a certeza se só a escrita. Eu acho que há uma percepção quando fazemos um trabalho criativo constante, porque é isso que eu penso que terá sido nesse contexto que eu terei dito isso, quando a criatividade ou a arte está presente no nosso dia-a-dia de uma forma tão permanente, acho que há uma maneira de viver a vida que inclui sempre uma certa sensibilidade, uma projeção qualquer, que pode ser uma ideia um pouco romântica, mas que me acontece muitas vezes, que é perceber que o tempo está a passar, por exemplo, nesse sentido, dá sentido às horas que passam, porque parece que eu estou sempre a escrever sobre o tempo que passa, e tudo isso é sempre muito intenso, porque eu estou a viver as coisas e no fundo é como se estivesse já a escrever sobre elas, ou a sentir que elas já passaram e que já fazem parte de uma certa dor, de uma certa nostalgia. Estou um bocado melancólica hoje. Isto é contagioso, ainda bem que está sol. Olha, vamos então mudar. Não, mas eu queria só reforçar que é uma experiência mais positiva do que negativa, porque perceber que as coisas passam e que elas fazem parte de um determinado momento é também valorizá-las. É nesse sentido que eu acho que as horas passam a ser um pouco mais longas quando prestamos atenção ao tempo que passa, qualquer coisa assim. Olha, este desvio foi a tua primeira novela gráfica, foi também a primeira vez que o ilustrador, o Bernardo Carvalho, entrou nesta aventura da novela gráfica. Como é que foi? Tiveste de mudar o teu processo criativo? O que é que teve primazia? O texto, o desenho? O desenho condicionou-te o processo criativo? Como é que foi? Sim, o processo foi muito diferente para mim enquanto escrevia, porque houve logo uma decisão. Quando eu percebi que estava a escrever uma novela gráfica, o registro mudou completamente, não é? Já não era um registro assumidamente literário, até porque a novela gráfica implica muita descrição, entra uma escrita mais técnica, com maior capacidade de sequência visual do que outra coisa. Mas na minha colaboração com o Bernardo não mudou muita coisa, porque o Bernardo normalmente começa a trabalhar sobre os meus textos depois de eles estarem finalizados. Claro que aqui, sendo a primeira vez que fazíamos uma novela gráfica, eu estava muito insegura com o que estava a fazer, portanto fui partilhando muito mais o texto à medida que eu ia fazendo, também com a editora Isabel Munhoz Martins. Portanto, eu escrevia umas páginas e mostrava, mas será que isto é execuível? Será que faz sentido? Será que eu devo dar estas indicações de ilustração? Será que se percebe? Será que um abraço de uma mãe a um filho, será que isto não demora 20 páginas a ser descrito? Quer dizer, toda essa linguagem visual que não é de toda a minha praia, teve de ser um pouco mais discutida.
mas os nossos momentos de intervenção são muito diferentes. Quer dizer, eu faço o texto e depois o Bernardo vem ilustrá-lo, neste caso, criar todo o registro visual desta novela. Se o Miguel, que é a personagem principal, o protagonista da tua novela gráfica, se tu criasse o Miguel para um romance e não para uma novela gráfica, tu achas que ele seria diferente? Eu penso que o estado de espírito psicologicamente não seria diferente, mas a escrita seria completamente diferente. E acho que eu inicialmente isto foi inicialmente uma ideia, como são sempre, não é? Tu também se escreves e sabes. Eu estava perante esta ideia de trabalhar o tédio e esta sensação de vazio, não é? Porque este rapaz está sozinho em casa por opção, um pouco. Há este sentimento de uma certa frustração ou desilusão em relação ao mundo e ele está sozinho, e eu penso que este monólogo interior seria muito mais complexo se isto não fosse trabalhado em formato de novela gráfica. Portanto, aí eu tive de saltar para um registro mais visual e parar um pouco as palavras, que eu tenho um bocado de tendência para as grandes correntes introspectivas, e tive que parar o Miguel para poder mostrá-lo também em momentos de silêncio, porque uma novela gráfica também se faz desses momentos. Portanto, aí foi bastante diferente. Mas não creio que o Miguel fosse diferente, quer dizer, foi a minha abordagem na escrita foi diferente, mas eu penso que este sentimento estaria sempre presente. Agora, ao mesmo tempo, não acho que o Miguel me tenha forçado a este registro de novela gráfica, não é? Haveria uma maneira de escrever isto de outra maneira. Ele podia até ser uma peça de teatro, podia ser um poema. Alguém sozinho em casa daria para muita coisa, como aliás já deu. Olha, e até que ponto o facto de escreveres em português, né, de português europeu, de viveres longe, quer dizer, não muitíssimo longe, mas de viveres longe de Portugal, de estás numa sociedade completamente diferente, imbuída numa língua diferente, como é que isso influencia a forma como tu lidas com a língua e até a forma como retratas a situação portuguesa, que às vezes acontece nos Estados Unidos? Eu acho que há uma coisa que acontece para quem está longe de casa. Nós temos sem querer cair neste clichê da saudade, há sempre um olhar nostálgico em relação ao nosso país. Eu muitas vezes, eu só vejo isso depois quando me confronto com o leitor, e há leitores que dizem que uma praceta nas minhas histórias ou uma praia são sempre muito mais nostálgicas do que elas são depois na vida real. Ou, talvez haja uma ideia romântica de um país visto ao longe, vivido também ao longe. Há sempre esta vontade enorme também de regresso, e talvez por estar de fora consiga, e através do contraste... tens esta vontade, este projeto de regressar eventualmente? Não tenho muito esse projeto, não está muito presente no meu dia-a-dia, mas eu penso que isto é comum a todas as pessoas que estão longe de casa, esta ideia de que há uma vida paralela que estaria a acontecer lá. E, portanto, quando eu regresso lá, penso nessa vida paralela que nunca se chegou a concretizar. E mesmo isso, provavelmente, é uma escritora a viver a sua vida, porque, lá está, me apetece escrever sobre isso, porque estou a viver esse tempo que passa, vejo os anos a passar, e é como se fosse uma possibilidade de voltar a viver essa vida paralela e comparar as duas vidas. Como eu compreendo bem isso. É quase uma outra dimensão. Obrigado, Ana, por teres falado connosco. Obrigada, não se esqueça, Desvio, editado pela Planeta Tangerina, encontra-se à venda nas livrarias e pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado, e não se esqueça, ler é o melhor remédio.